Alcateias de Mulheres Selvagens! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gente refletir um pouquinho sobre um sentimento. Um sentimento que, em base, motiva todos os outros sentimentos. O desejo. E quando a gente fala desejo, a gente fala mulher, automaticamente a gente precisa pensar em inibição desse desejo e em autopunição por causa desse desejo. Eu quero que você que está me assistindo agora pense e reflita sobre todas as vezes que você quis e desejou algo, mas castrou esse desejo porque te disseram que ele era errado e você acreditou nisso. Eu quero que você pense em todas as vezes que você desejou algo e achou que aquilo era sujo ou era feio ou que ninguém poderia saber que você desejava aquilo. Também quero que vocês lembrem de todas as vezes que vocês desejaram algo, concretizaram esse desejo e então se puniram, se sabotaram, tiveram medo do julgamento dos outros, mas antes acabaram se auto-julgando. Hoje a gente vai refletir sobre todos esses cenários através de um conto de fadas. Os contos de fadas, eles são muito mais complexos do que a gente, enquanto criança, consegue entender. Os contos de fadas, eles sempre nos trazem muitas lições. Em especial, esse conto que eu vou narrar para vocês hoje é um conto que surgiu para ensinar as crianças a não buscarem por seus desejos considerados pecaminosos. Então a gente precisa pensar que temos aí um conceito de pecado, temos aí um conceito de errado, temos aí um conceito todo social que muitas vezes embasa também os nossos medos e os nossos julgamentos enquanto mulheres dessa sociedade. Esse tipo de ensinamento, esse tipo de lição, ele vem como uma forma de domesticação da nossa mulher selvagem, nos dizendo o que é certo e o que é errado perante uma sociedade que não olha para a mulher como um ser de desejos, como um ser complexo, como um ser selvagem, e sim como um ser submisso que está sempre disposto a se submeter a tudo que a sociedade dita como correto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse conto. Eu vou narrar para vocês esse conto que se chama Os Sapatinhos Vermelhos. Vamos lá? Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança guardava os trapos que pudesse encontrar e, com o tempo, conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica, apesar de ela passar seus dias procurando alimento nos bosques espinhosos até muito depois de escurecer. Um dia, porém, ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada, maltrapilha e com seus sapatos vermelhos, quando uma carruagem dourada parou ao seu lado. Dentro dela havia uma senhora de idade que lhe disse que ia levá-la para casa e tratá-la como se fosse sua própria filhinha. E assim, lá foram elas para a casa da rica senhora e o cabelo da menina foi lavado e penteado. Deram-lhe roupas debaixo de um branco puríssimo, um belo vestido de lã, meias brancas e reluzentes sapatos pretos. Quando a menina perguntou pelas roupas velhas, em especial pelos sapatos vermelhos, a senhora disse que as roupas estavam tão imundas e os sapatos eram tão ridículos que ela os jogara no fogo, onde se reduziram às cinzas. A menina ficou muito triste, pois mesmo com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatos vermelhos feitos por suas próprias mãos haviam lhe dado uma felicidade imensa. Agora, ela era obrigada a ficar sentada quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar e a não falar, a não ser que falassem com ela.
Mas uma chama secreta começou a arder no seu coração, e ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos mais do que por qualquer outra coisa. Como a menina tinha idade suficiente para ser crismada, no dia do seu sacramento, a senhora levou-a a um velho sapateiro aleijado para que ele fizesse um par de sapatos especiais para a ocasião. Na vitrina do sapateiro havia um par de lindíssimos sapatos vermelhos do melhor couro. Eles praticamente refugiam, pois apesar de sapatos vermelhos serem escandalosos para se ir à igreja, a menina, que só sabia decidir com o seu coração faminto, escolheu os sapatos vermelhos. A vista da velha senhora era tão fraca que ela, sem perceber a cor dos sapatos, pagou por eles. O velho sapateiro piscou para a menina e embrulhou os sapatos. No dia seguinte, os membros da congregação ficaram alvoroçados com os sapatos da menina. Os sapatos vermelhos brilhavam como maçãs polidas, como corações, como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudos. Até os ícones na parede, até as estátuas não tiravam os olhos reprovadores dos sapatos. A menina, no entanto, gostava cada vez mais deles. Por isso, quando o bispo começou a salmodiar, o coro a cantarolar, o órgão a soar, a menina não achou que nada disso fosse mais belo que os seus sapatos vermelhos. Antes do final do dia, a velha senhora já estava informada dos sapatos vermelhos da sua protegida. Nunca, nunca mais use esses sapatos vermelhos, ameaçou a velha. No domingo seguinte, porém, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos, e ela e a velha senhora caminharam até a igreja como de costume. À porta do templo estava um velho soldado com o braço numa tipóia. Ele usava uma jaqueta curta e tinha uma barba ruiva. Ele fez uma mesura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé e ele tamborilou na sola dos sapatos uma musiquinha compassada que lhe deu cócegas nas solas dos pés. Lembre-se de ficar para o baile, disse ele sorrindo e piscando um olho para ela. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos da menina. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos que brilhavam como carmim, como framboesas, como romãs, que não conseguia pensar em mais nada, que mal prestou atenção no culto. Estava tão ocupada virando os pés para lá e para cá para admirar os sapatos, que se esqueceu de cantar. Que belas sapatilhas! Exclamou o soldado ferido quando ela e a velha senhora saíam da igreja. Essas palavras fizeram a menina dar alguns rodopios ali mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. E ela atravessou dançando os canteiros e dobrou a esquina da igreja até dar a impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma. Ela dançou uma gavota, depois uma quizardas e saiu valsando pelos campos do outro lado da estrada. O cocheiro da velha senhora saltou do seu banco e correu atrás da menina. Ele a segurou e a trouxe de volta para a carruagem, mas os pés da menina, nos sapatos vermelhos, continuavam a dançar no ar como se ainda estivessem no chão. A velha senhora e o cocheiro começaram a puxar e a forçar na tentativa de arrancar os sapatos vermelhos dos pés da menina. Foi um horror. Só se viam chapéus caídos e pernas que escoiteavam, mas afinal os pés da menina se acalmaram. De volta à casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos no alto de uma prateleira e avisou a menina para nunca mais calçá-los. No entanto, a menina não conseguia deixar de olhar para eles e ansiar por eles. Para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito tempo depois, o destino quis que a velha senhora caísse da cama e assim que os médicos saíram, a menina entrou sorrateira no quarto onde eram guardados os sapatos vermelhos. Ela os contemplou lá no alto da prateleira. Seu olhar tornou-se fixo e provocou nela um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e os calçou na crença de que eles não lhe fariam mal algum. Só que, no instante em que eles tocaram seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar.
E saiu dançando porta fora e escada abaixo, primeiro uma gavota, depois uma quizardas, e em seguida giros arrojados de valsa em rápida sucessão. A menina estava num momento de glória, e não percebeu que enfrentava dificuldades até que teve vontade de dançar para a esquerda, e os sapatos insistiram em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculos, os sapatos teimavam em seguir em linha reta. E como eram os sapatos que comandavam a menina, em vez do contrário, eles a fizeram dançar estrada abaixo, atravessar os campos enlameados e penetrar na floresta soturna e sombria. Ali, encostado numa árvore, estava o velho soldado de barba ruiva com o braço na tipóia e usando sua jaqueta curta. Puxa, disse ele, que belas sapatilhas! Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas por mais que os puxasse, eles continuavam firmes. Ela saltava primeiro num pé, depois no outro para tentar tirá-los, mas o pé que estava no chão continuava dançando assim mesmo, e o outro pé na sua mão também fazia seu papel na dança. E assim, ela dançava e dançava sem parar. Por sobre os montes mais altos e pelos vales afora, na chuva, na neve e ao sol, ela dançava. Ela dançava na noite mais escura, no amanhecer, e continuava dançando também ao escurecer. Só que não era uma dança agradável. Era terrível, e não havia descanso para a menina. Ela entrou no adro de uma igreja, e ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. Você irá dançar com esses sapatos vermelhos, proclamou o espírito, até que fique como uma alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa dos ossos, até que não sobre nada de você, a não ser entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias e baterá 3 vezes a cada porta. E quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você, e temerão que seu destino se abata sobre elas. Dancem, sapatos vermelhos, vocês devem dançar. A menina implorou misericórdia, mas antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos vermelhos a levaram embora. Ela dançou por cima das urzes, através dos riachos, por cima das cercas vivas, sem parar. Ainda dançava quando voltou à sua antiga casa e viu pessoas de luto. A velha senhora que a havia abrigado estava morta. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava porque não podia deixar de dançar. Totalmente exausta e apavorada, ela entrou dançando numa floresta onde morava o carrasco da cidade. E o machado na parede começou a tremer assim que pressentiu que ela se aproximava. Por favor, implorou ela ao carrasco quando passou pela sua porta. Por favor, corte fora meus sapatos para se livrar desse destino terrível. O carrasco cortou fora as tiras dos sapatos vermelhos com o machado, mas os sapatos não se soltaram dos pés da menina. Ela se lamentou então, dizendo que sua vida não valia mesmo nada e que ele deveria amputar-lhe os pés. E foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos com os pés nele continuaram dançando floresta fora e morro acima até desaparecerem. A menina era agora uma pobre aleijada e teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo trabalhando como criada. E nunca mais ansiou por sapatos vermelhos. E assim se encerra o conto Os Sapatos Vermelhos. E eu deixo com vocês uma reflexão. Quantas vezes vão te conceder sapatos vermelhos e depois amputar-lhe os pés? Pensando na sua realidade, o que ou quais são os seus sapatinhos vermelhos? Vamos pensar? Reflete aí